Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, já deixa aquele like para fortalecer e me conta aí nos comentários o seu nome e de qual cidade você está falando. Hoje o nosso papo é sobre uma das maiores novelas do futebol brasileiro no momento. Qual será o futuro de Gabriel Barbosa, o Gabigol? É uma história que tem de tudo: pênalti perdido, cifras milionárias e o interesse de um time rival. Bora desvendar esse impasse? Então, a pergunta que não quer calar é essa. Será que a gente está vendo o fim da linha para Gabigol no Cruzeiro? A resposta, olha, não é tão simples assim. Envolve muito mais do que só o desempenho dele em campo, e é isso que a gente vai detalhar agora. Para a gente entender como a coisa chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o momento que foi o estopim de tudo. A relação já não andava das melhores, mas um lance específico azedou o clima de vez. Foi exatamente esse momento aí, o pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil. Aquele erro não só custou a classificação para o time, mas deixou a situação do atacante, que já vinha pedindo mais chances para jogar, extremamente delicada. A partir dali, a pressão em cima dele ficou gigante. Mas, olha, a crise em campo é só a ponta do iceberg. O maior obstáculo para qualquer tipo de mudança é financeiro. A gente está falando de números astronômicos que travam qualquer negociação envolvendo o Gabigol. Para começar, vamos ter uma ideia da dimensão disso. O salário mensal do Gabigol é de mais de 3 milhões de reais. Sim, por mês. É um dos maiores contratos de todo o futebol sul-americano. Um compromisso financeiro, assim, enorme para o Cruzeiro. E se a gente projetar isso até o final do contrato dele, lá em 2028, o valor total que o jogador tem para receber passa dos 105 milhões de reais. Isso dá uma noção do tamanho do vínculo financeiro que amarra o jogador e o clube. E se algum clube brasileiro pensar em contratar ele? Bom, aí a coisa fica ainda mais difícil. A multa rescisória é de 700 milhões de reais, um valor completamente fora da realidade do nosso mercado, que funciona como uma barreira quase intransponível. Para times de fora, a multa passa de 100 milhões de euros. Com esse cenário todo travado, parece que não tem muita saída, né? Mas existe uma possibilidade, uma luz no fim do túnel. E ela vem de um lugar que o Gabigol conhece muito, mas muito bem: o Santos. E a chave para essa história toda é uma relação pessoal. O Alexandre Matos, que hoje é gestor do Santos, foi exatamente o cara que levou o Gabigol para o Cruzeiro. Eles têm uma ótima relação e é nessa amizade que o Santos aposta para tentar uma negociação. Só que o plano do Santos para tirar o Gabigol de lá depende de duas coisas gigantescas. Primeiro, o Cruzeiro teria que aceitar liberar o jogador sem receber nada da multa rescisória. E segundo, o próprio Gabigol precisaria concordar em reduzir, e muito, o salário dele para se encaixar na realidade do Santos. E aí a gente chega no grande dilema do jogador. De um lado, no Cruzeiro, ele tem um clima ruim, mas um salário altíssimo e uma multa que praticamente o prende lá. Do outro, no Santos, ele teria a confiança de um velho conhecido e a chance de um recomeço, mas com a condição de abrir mão de muito dinheiro. É uma verdadeira encruzilhada na carreira dele. Mas essa decisão não está só na mão do Gabigol ou do Santos, não. A diretoria do Cruzeiro tem um papel fundamental nisso tudo. E até agora, a postura deles tem sido de total indefinição. Eles não batem o martelo. E quem achou que a chegada do Tite ia resolver a situação, se enganou. Na verdade, parece que aconteceu o contrário. As informações são de que o novo técnico pediu para a diretoria não vender nenhum jogador do elenco agora, o que joga mais uma camada de dúvida em toda essa história. E essa frase do Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, resume bem o momento. Quando perguntaram para ele sobre o Gabigol, a resposta foi essa, curta e direta, basicamente adiando qualquer definição. O clube, no momento, prefere não mexer nesse vespeiro. E tudo isso nos leva à grande questão que fica no ar. Com tantos fatores na mesa, o que no final das contas vai pesar mais para definir o destino do Gabriel Barbosa? Vai ser o peso financeiro desse contrato gigantesco? A pressão por uma resposta dentro de campo? A chance de recomeçar ao lado de um gestor de confiança? Ou, no fim, vai ser simplesmente a palavra final da diretoria do Cruzeiro? O futuro do Gabigol segue sendo uma das histórias mais imprevisíveis do nosso futebol. Vamos ter que acompanhar de perto os próximos capítulos.